Querido Deus, Pai amado e santo, é no nome de Jesus, teu Filho, que nós te rendemos graças por tudo. Porque, ó Deus, tu estás conosco nesta noite, porque mais uma oportunidade o Senhor tem concedido a cada um de nós de estarmos divulgando a tua palavra, transmitindo, Deus, a tua palavra através dos louvores e também da mensagem pregada pelo teu servo irmão Regilmar, que tem estado conosco, transmitindo também neste canal a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, abençoe a cada um que está neste momento conectado conosco. Também aqueles que ainda entrarão. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós te rendemos graças porque tu és o nosso Deus. Fica conosco e fala, Deus, a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, hoje eu não vou estar louvando. Hoje vou deixar por conta do Regilmar, que estará trazendo a mensagem cantada e pregada. Vou apenas fazer a leitura da palavra de Deus. E eu peço aos irmãos que estejam atentos, porque tem uma palavra de Deus. Olha, irmãos, não desconecte. Às vezes eu sei porque eu também já fiz isso, mas não desconecte, fique ligado, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Eu vou estar aqui dando apoio, glorificando, juntamente com o irmão Regilmar, fazendo o trabalho do Senhor. Então fique ligado, vamos orar ao Senhor. Ou melhor, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Capítulo de número 7 da primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, está escrito assim a palavra de Deus. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E consagraram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa.
Está aí a palavra de Deus, amados. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Viu? Então, temos que lançar fora tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo que tem tirado o lugar de Deus da nossa vida, temos que lançar fora, para que Deus use de misericórdia e abençoe a cada um de nós. Assim foi em toda a história de Israel. Quando o povo se arrependia, Deus também, no outro lado, se arrependia de fazer o mal que dizia ia fazer contra Israel. Então, que nesta noite Deus possa falar fortemente ao seu coração e que cada um de nós possamos estar prontos para servir a Ele. Vamos fazer mais uma oração e já estarei passando para o irmão Regilmar. Querido Deus, Pai Santo e Eterno, a Ti honra, glória e louvor. Neste momento, ó Pai, queremos Te agradecer porque o Senhor tem sido nosso, na verdade, sempre foi e será aquele que vem remir o povo dos seus pecados pelo derramamento do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Assim abençoe e dê graça àqueles que reconhecem a Ti, ó Pai, que eles possam cada vez mais receber de Ti a sua bênção e que possam, ó Pai, glorificar o Teu nome nos seus atos, nos seus feitos. Pai, abençoa o Teu servo, irmão Regilmar, que vai dar continuidade nesse trabalho. Fala com ele, Pai, com cada um dos que estarão aqui conectados nesta live, Pai, em nome de Jesus. Tudo pedimos, crendo na vitória, agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Está aqui, irmão Regilmar. Eita glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Amém, amados. Graça e paz a todos. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez. As igrejas estão se reabrindo aos poucos, mas as lives aqui não param. Estamos clamando ao Senhor, estamos bendizendo o nome dele. E como nosso pastor falou aqui em Samuel, leu aqui em Samuel, nosso Deus é o Deus verdadeiro, o único Deus. A Bíblia vai dizer que Deus enviou Moisés para que tirasse o povo do Egito. E Moisés, quando recebeu a mensagem de Deus, perguntou para Deus: Deus, mas a quem, em nome de quem que eu vou falar para aquele povo? E aí Deus, com toda a autoridade, ele fala: olha, diga que o eu sou te enviou. O nosso Deus, Ele é o único Deus. O Deus onipotente, onisciente, o Deus que pode tudo. Glória a Deus, está presente em todos os lugares e é conhecedor e sabedor de todas as coisas. Amém, amados? Glória a Jesus. Irmãos, eu gostaria de louvar um hino. Peço a ajuda dos irmãos aí de onde estiver, para que louve juntamente comigo um hino um pouco que antigo, mas bem conhecido dos irmãos. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Aleluia. Ele é digno de honra, glória e poder. Por toda a minha vida, louvo. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, ó, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos,
vento forte que passou. Aleluia! Já ouvi tantos perigos, já vivi, aleluia, Deus. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Aleluia, Deus. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Louvo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Oh, aleluia! A palavra de Deus é escudo para nós que cremos no nome dele, aleluia! Não há nada que venha impedir o agir do nosso Deus. Operando ele, quem impedirá? Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Louvado seja o teu nome, Deus. Louve. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de ti, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que neles creem. Oh, aleluia! A palavra de Deus é escudo. O nosso Deus é escudo firme em broquel para os que creem, para nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, por gentileza, abram as vossas Bíblias de onde estiver neste momento. Em Salmos 23, uma palavra bem conhecida dos amados irmãos, uma palavra muito pregada, glória a Deus, mas uma palavra que constantemente devemos lembrarmos de quem é o nosso Deus, do que Ele faz por nós e que não deixa faltar nada em nossa casa, em nosso meio. Salmos de número 23, não capítulos, né? Porque os Salmos, livro de Salmos, é um livro de louvores, um livro de entoações, cânticos ao Senhor. Salmos 23, verso 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai amado e querido, somos gratos, Senhor Deus, mais uma vez
pelas tuas bênçãos, pelo Senhor Jesus, livramentos que o Senhor nos tem dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E Deus, neste momento aqui estamos transmitindo a tua palavra por meio dessa live, meu Pai. Também por meio dessa gravação que será enviada no YouTube, Senhor, futuramente. Pai amado, cremos que o Senhor é Deus de perto e é Deus de longe também. Para o Senhor não há limites. E, meu Pai, neste momento te pedimos que o Senhor venha impactar vidas agora, neste momento, pelo poder da tua palavra, meu Pai. Porque a palavra não é de homem algum, mas é somente e unicamente tua. É a palavra, Senhor. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Salmos 23, quem nunca já ouviu falar? Quem nunca já leu esses salmos? Glória a Deus. Mas, irmãos, tem algo de interessante logo de início nesses salmos, na verdade, logo na epígrafe, título, o bom pastor. E é bem verdade que o escritor, o autor desses salmos aqui, 23, foi Davi, o rei Davi. E o interessante, irmãos, é que Davi, para ele louvar ao Senhor, para ele entoar hinos ao Senhor, nesses salmos aqui, ele compara com algo que ele já viveu. Sabe, ele tira uma experiência já vivida de sua vida para que ele pudesse glorificar o Senhor com base nisso. Interessante, irmãos, se formos estudar, e os irmãos já sabem da história de Davi, antes de ele se tornar rei, o filho caçula de Jessé, glória a Deus, era pastor de ovelhas, vivia no campo, vivia a pastorear as ovelhas de seu pai, as ovelhas do seu pai, glória a Jesus. Irmãos, esta era a única função de Davi. Além de levar comida para os seus irmãos na guerra, ele também cuidava das ovelhas, ele também cuidava ali dos animais no campo de seu pai. Interessante é que Davi, ele traz isso para glorificar ao Senhor, para louvar ao Senhor. E ele começa dizendo, olha, o Senhor é o meu pastor. Ninguém para entender melhor essa palavra aqui do que o próprio Davi. Por quê? Porque ele já foi pastor. Porque ele sabia o real significado da palavra pastor. O pastor que conduz as suas ovelhas, o pastor que protege as suas ovelhas, o pastor que vela e que traz segurança, sabe, para as suas ovelhas. Davi, mais do que ninguém, sabia o significado dessa palavra aqui, colocando Deus como o pastor da sua vida. O Senhor é o meu pastor. E ele complementa, olha, nada me faltará. Sabe, irmãos, Davi estava dizendo aqui, se o Senhor é o meu pastor, se Ele está me conduzindo, se é Ele que está comigo ali, guiando os meus passos, guiando pelos caminhos que eu devo andar, me protegendo, me guardando, ei, nada vai me faltar. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela, não vai faltar pão, não vai faltar paz, alegria, não vai faltar nada, porque o Senhor é o meu pastor. Era isso que ele estava dizendo. E Davi, interessante é que ele tinha tudo ali como rei, ele tinha as riquezas, mas mesmo assim ele sabia que tudo que ele tinha, comparado com Deus, se Deus fosse tirado de sua vida, ele não teria nada. Por isso que ele diz, olha, nada me faltará se o Senhor é o meu pastor. Ou seja, se o Senhor não for o meu pastor, vai faltar muita coisa. Se o Senhor não for meu pastor, eu vou viver em ausência de muitas coisas. Eu vou viver em ausência de paz. Eu vou viver em ausência de alegria. Eu vou viver em ausência de descanso para a alma. Era isso que Davi estava querendo nos dizer, se colocando Deus aqui como pastor. Irmãos, Deus deve ser o nosso pastor. Apesar de que na terra existem vários pastores,
nas congregações. Aqui mesmo está o nosso pastor Gesualdo, né? O pastor, o homem de Deus, mas a gente deve seguir a Deus. Eles também são enviados de Deus, mensageiros de Deus, para que conduzam seu povo. Glória a Deus. E devemos ser obedientes a estes homens, e sendo obedientes a esses homens, seremos também obedientes a Deus. E ele continua falando, olha, deitar-me faz em verdes pastos. Sabe, irmãos, um bom pastor, ele sempre conduz as suas ovelhas para um lugar que tenha alimento. O bom pastor, ele sempre se preocupa com o que está dando de alimentar para a sua ovelha. O bom pastor sempre se preocupa com o bem-estar da sua ovelha, do animal ali que está cuidando. E Davi estava falando justamente disso, que Deus, ele se preocupa com nossa situação. Que Deus, ele nos conduz a lugares que tem bonança, sabe? Que Deus não deixa faltar a comida em nossa casa, não deixa faltar o alimento. E interessante é que ele fala, olha, deitar-me faz em verdes pastos. Deitar aqui significa descanso, né? Descanso. Então ele fala, olha, Deus me faz descansar em verdes pastos. Deus me faz descansar em abundância de alegria, em abundância de paz. Deus, ele me faz descansar. Deus, ele me faz deitar-me sobre essas coisas. Glória a Jesus. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Além de um pastor se preocupar com o alimento que tem que dar para sua ovelha, o pastor também não pode deixar faltar água. E aqui Davi estava também simbolizando isso. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus nos guia para bebermos da fonte. Deus nos guia para bebermos dessa água que a Bíblia diz que nunca mais teremos sede. Glória a Jesus. E essa água é Jesus. Ele nos guia em seu caminho, um caminho que tem a fonte da água, que jorra a água da vida, refrigera a minha alma. Refrigerar a alma, meus amados irmãos, é descansar. Sabe, irmãos, quantas pessoas hoje vivem sem o descanso da alma? Quantas pessoas hoje vivem atribuladas com muitas coisas deste mundo, mas porque não tem Deus como seu pastor? Mas porque não tem o Senhor como aquele que guia os seus passos? Porque não tem Deus para guiar pelos caminhos verdadeiros? Glória a Jesus. E Deus, ele faz nos refrigerarmos. Na verdade, ele nos dá a paz. Jesus, ele diz para os seus discípulos, olha, a minha paz eu vos dou. Eis que eu vos dou a minha paz e não a dou como o mundo a dá. Então essa paz que Jesus nos dá é uma paz diferente. É uma paz diferente. É uma paz verdadeira. Uma paz sincera. Deus, ele nos faz deitar em verdes pastos. Descansar a nossa alma. Descansar os nossos pensamentos. Descansar o nosso corpo. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Interessante, irmãos, é que se você for observar a vida de uma ovelha e a vida de um pastor, é interessante. Certa vez eu saindo de casa, eu vi certo homem conduzindo o seu rebanho. E ele ia na frente do rebanho e o rebanho ia acompanhando, as ovelhas iam acompanhando aquele pastor, o homem que cuidava daquelas ovelhas. E da mesma forma somos nós, Deus andando na frente e nós por trás. Os mesmos passos que Jesus anda, devemos também andar. Por onde Jesus andar, devemos andar. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor, é o que nos traz segurança, é o que nos traz paz. Só que outro dia também eu vi esse mesmo homem andando por trás das ovelhas. Só que as ovelhas, elas não erravam o caminho. Interessante isso. As ovelhas, elas não entravam em outro caminho. Tinham sim algumas ovelhas, mas eram poucas, que se desviavam do caminho. Mas interessante é que o pastor que estava agora lá atrás, ele pegava essa ovelha
e colocava ela de volta no caminho. É interessante isso, irmãos. Sabe, Deus muitas vezes está na frente, ali, olha, nos dizendo para onde é que a gente deve ir. Só que muitas vezes Ele se encontra atrás para nos proteger, para nos guiar de algo, de algum momento que possamos nos desviar, glória a Deus, deste caminho. Glória a Jesus. Deus é tremendo, Deus é fiel. E é interessante, irmãos, essa vida, essa simbologia que o salmista Davi ele traz para nós, entre a vida de um pastor e a vida de uma ovelha. A ovelha é diferente de bode. É bom que se fale nisso, porque existem muitas ovelhas, mas também existem muitos bodes na própria casa de Deus, dentro da própria casa de Deus. Enquanto as ovelhas são animais mansos, são animais que representam pureza. Se você for estudar os bodes, você vai perceber que os bodes são animais sujos, animais rebeldes, animais que não aguentam repreensão, que não aguentam autoridade. Eles querem fazer as coisas por si próprio, eles querem andar por seus próprios caminhos, eles querem andar por onde querem. Mais interessante é que esses bodes, eles comem até lixo, eles comem até sujeira, eles comem até coisas estragadas, enquanto as ovelhas só comem coisas boas, coisas que traz saúde, coisas limpas, glória a Jesus. E Deus quer que sejamos ovelhas, não bodes, não que possamos sempre seguir a vontade de Deus, nos alimentando da palavra e não nos alimentando de outras coisas, de lixo. Porque, meu irmão, isso que o mundo nos oferece é passageiro, é transitório, mas a palavra de Deus, ela traz alívio, ela traz paz para a alma. Sabe, irmãos? E essas coisas que o mundo nos oferece, na verdade, são porcarias. E na frente nos iludem para que possa nos trazer, na verdade, nos tirar da presença de Deus, do caminho do Senhor. O bode, ele muitas vezes sai pelas suas próprias vontades do caminho, e que nós possamos ser ovelhas e andarmos no caminho do Senhor, em obediência, em graça, em sabedoria, com o nosso pastor. E agora, irmãos, o versículo 4, que é o versículo que eu acho assim chave desta passagem, diz o seguinte, olha: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Jesus. Esse versículo é profundo, meus irmãos. O salmista Davi, diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Irmão, o que é vale? Vale é lugar de guerra, vale é lugar de morte, vale é lugar de conflito. E o salmista está dizendo, ainda que eu passe pertinho da morte, pela sombra da morte, vale onde acontece morte, onde há perigo, eu sei que nada vai me acontecer. Por quê? Porque eu tenho o Senhor comigo, porque tu estás comigo. Ei, eu quero dizer para você, não importa para onde você esteja, mas se você estiver sendo guiado por Deus, nada vai te acontecer. Se você tiver Deus como seu pastor, nada vai te acontecer, porque Deus está com você. A tua vara e o teu cajado me consolam. E há uma diferença aqui, irmãos, entre vara e cajado. Um pastor, ele sempre tinha que andar com esses dois instrumentos. Ele sempre tinha que manejar bem esses dois instrumentos. Por quê? Porque o cajado, ele é diferente da vara. Enquanto que a vara é um pedaço de madeira pequeno, curto, mas reto, que servia ali para proteger as ovelhas de perigos, de predadores, e também dar repreensões, disciplinas para aquelas ovelhas. O cajado, ele
ele era maior do que a vara e tinha na sua ponta uma curva. E esse cajado ele servia para trazer a ovelha de volta para o caminho. Mas que ele tinha que saber e ter em mãos estes dois instrumentos. Não podiam faltar na vida de um pastor. Não podiam faltar na vida, durante o momento em que ele estava ali conduzindo as suas ovelhas. Não podia faltar. E as ovelhas, elas tinham que aprender. Elas tinham que saber e se conformar a obedecer a palavra do seu pastor. Sabe por quê? Porque se não obedecessem, elas iriam experimentar da vara. Glória a Jesus. Se desviassem do caminho, elas iriam experimentar ali do cajado. Ei, irmãos, Deus está com a vara te protegendo deste momento agora. Deus está com a vara pertinho de você, sendo seu guarda fiel, nada vai te tocar. Por quê? Porque o Senhor é o teu pastor. O Senhor é o nosso pastor. Mas saiba de uma coisa, também terá momentos em que Deus vai nos dar repreensões. Há momentos que Deus também vai nos dar disciplinas. E a Bíblia diz, sábio é aquele que aceita a repreensão. Sábio é aquele que aceita o conselho de Deus. É sábio, é inteligente, porque toma para si o conselho, toma para si a repreensão e, glória a Jesus, e pratica este conselho. Com Deus não é diferente, meus irmãos. Ele nos protege, Ele nos dá paz, Ele nos guia, mas também Ele nos dá disciplina, Ele também nos dá repreensão, mas não é para que a gente possa viver caído, não, é para que a gente possa andar com os passos firmes no caminho, sem se desviar. Sabe, irmãos, e quando eu falo dessa palavra aqui, e do cajado, eu me lembro da passagem de Mateus capítulo 18, glória a Jesus, que Jesus ele fala da parábola da ovelha perdida, onde aquela ovelha se perdeu. Das 100, uma ovelha se perdeu. E aquele pastor, ele deixou as 99 no aprisco e foi em busca daquela que se perdeu. Olha, interessante isso. Dentre 99 ovelhas, muitas ovelhas, mas por causa de uma, ele deixou todas ali guardadas, seguras, e foi buscar aquela que tinha se perdido. E ao encontrar aquela ovelha, aquele animal, glória a Jesus, o pastor não espanca, o pastor não xinga, o pastor não julga, mas ele pega, coloca em seus ombros e leva ela de volta para onde ela pertencia, de onde ela era. Glória a Jesus. E da mesma forma é Deus. Deus, ele não tem desejo de que uma ovelha se perca, não. O desejo é que o desejo de Deus é que o rebanho venha crescer cada vez mais, que o rebanho venha se multiplicar cada vez mais. E se necessário for, deixar as 99 ali seguras para ir em busca daquela que se perdeu, ele vai. E eu digo para você, irmão, talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Deus, ele quer que você volte para o lugar de onde você era. Deus quer que você volte para o lugar onde você tinha segurança, onde você tinha ali, glória a Jesus, a vigília de Deus, a proteção de Deus. Ei, meu irmão, tenha consigo essa palavra. Não tenha medo do mal. Por quê? Porque Deus está com você. Você é uma ovelha querida de papai. Você é uma ovelha querida de Deus. Um bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. O bom pastor, ele protege as suas ovelhas. Ele dá alimento, ele dá água, ele dá proteção. E o nosso Deus não nos deixa faltar nada. Ele cuida. O nosso Deus, ele é tremendo. Aleluia! Glória a Jesus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante é que ele diz, olha, me consolam. A tua vara e o teu cajado me tornam feliz. Me torna feliz. Por quê? Porque se eu me desviar do caminho, tu vais com lá
lá o teu cajado e me traz de volta. E se caso eu seja desobediente, a tua vara ali vai me repreender. E se caso eu estiver em perigo, a tua vara ali vai me proteger. Davi, mais do que ninguém, viveu essa vida de pastor, sabia o significado de cada palavra, de cada letra desta mensagem aqui. Glória a Jesus. O pastor e a ovelha. Glória a Deus. É uma palavra tremenda, uma palavra muito profunda. Glória a Jesus. E que você, meu irmão, possa colocar em mente que você não está só, que você não está sozinho, mas que você tem consigo o pastor ao seu lado. O pastor com você, o pastor que te protege. E interessante, irmãos, é que muitas pessoas hoje vivem com medo do que pode acontecer amanhã, vivem com medo do amanhã, vivem ansiosas pelo amanhã. Mas o nosso pastor tem em mente isso, ele cuida de nós. Tanto até que Deus falei, não ficais preocupados pelo que vocês irão comer amanhã, se vestir amanhã. Olhai para as aves do céu, que nem plantam, nem semeiam, mas assim Deus, ele, glória a Jesus, não deixa faltar alimento, não deixa faltar o que comer. Olhai para os lírios do campo, eles nem braços têm, mas mesmo assim Deus os veste, mais belo do que qualquer coisa aqui que exista na terra. Meus irmãos, e muito mais eu e você somos preciosos para Deus do que uma ave, do que um lírio do campo. Eu e você somos muito mais importantes para Deus do que qualquer coisa. Então, meu irmão, não ande com medo, não ande ansioso, mas confie em Deus. Tenha fé no Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Se o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. Não vai faltar nada em sua casa, meu irmão. Saúde vai ter, prosperidade vai ter, e o mais que vai muito mais além do que todas essas coisas, a salvação vai ter na tua casa, não só em sua vida, mas em toda a sua família. Crê em Deus e serás salvo, tu e tua casa. O desejo do pastor, o desejo de Deus é que o rebanho cresça cada vez mais. Há um chamado de Deus aqui nesta palavra para nós, que possamos cada vez mais andarmos como ovelhas na presença de Deus. Certo que Deus, ele nos guia, certo que Deus está conosco, guiando os nossos passos, mas muitas vezes eu e você, irmãos, damos uma de bode e queremos sair correndo do caminho, sabe? Queremos fazer a nossa própria vontade, e Deus não quer que sejamos desse jeito. Quer que sejamos obedientes à palavra dele. Interessante, irmãos, como eu falei, o pastor vai na frente das suas ovelhas. As ovelhas seguem os seus passos. E os passos do pastor, do verdadeiro pastor, o bom pastor, e aqui eu estou me referindo a Deus, claro que isso fique bem claro, ele deixou os seus passos gravados aqui na Escritura. Eu e você seguimos a Deus, somos guiados por Deus como um pastor, Deus como nosso pastor, seguindo a palavra de Deus, seguindo os passos de Jesus, que aqui estão gravados na Bíblia, que aqui estão, glória a Jesus, registrados para que possamos seguir. Amém, amados? Essa era a palavra que eu tinha para dar para os irmãos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tenha isso em seu coração, guarde isso em seu coração. Glória a Deus. Mas não é porque Deus é o nosso pastor que não iremos passar por dificuldade, não. Às vezes passamos por dificuldades, mas isso é permissão de Deus. Lá na frente, Deus, ele vai nos recompensar pela fé que tivemos durante esse período todo de tribulação, durante esse período todo de sofrimento. E a maior recompensa que iremos ter é o galardão, a salvação. Meu irmão, não se desvie do caminho de Deus, não se desvie da palavra do Senhor.
esteja sempre na proteção de Deus, esteja sempre nos braços do Senhor, para que você não corra perigo. A partir do momento que você se desvia, você corre perigo. Os lobos vão te atacar. Você não tem mais proteção. Não só os lobos, mas os predadores. A Bíblia vai dizer, olha, temos ao nosso derredor como se fosse um leão, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E nada mais é do que o diabo e seus servos. Ele quer nos tragar, ele quer nos abocanhar. Mas glória a Jesus, que temos o nosso Deus como nosso pastor. Nos protege e nos guarda. Amém? Deus abençoe sua vida, meus irmãos, desde hoje para todos sempre. Vou louvar aqui mais um hino, meus irmãos, que vocês também possam louvar ao Senhor. O hino de Voz da Verdade. Falei para o nosso pastor, olha pastor, hoje só vai rolar Voz da Verdade. Então vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vou lhe falar de alguém que pode levar, escute, seus sonhos além. É profundo a letra desse hino. Vou lhe mostrar o mundo melhor que mudará o seu caminho. Aleluia, Deus. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só para curar as suas feridas. E este homem está aqui, aí também, só para te amar e para dizer, aleluia, Deus, oh, aleluia. Escute a voz do Senhor, o Deus que te ama, o Deus que cuida de você, o Deus que é o seu pastor, a sua segurança, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar o mundo melhor. Olha o mundo melhor que mudará o seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só para curar as suas feridas. E este homem está aqui só para te amar
Escute, olha o que ele diz. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Oh, aleluia! Abra o seu coração para o Senhor entrar nesta noite. Oh, Deus tremendo, aleluia! Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Oh, aleluia. La, 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 la. Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Aleluia. Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração, que aí você não estará mais sozinho, mas terá consigo o bom pastor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Passo agora a direção para o nosso pastor Jesualdo. Amém? Meus amados, graças por mais esta oportunidade. Aleluia. Deus, como sempre, está no controle. Deus no controle de tudo. Por isso, meus queridos, só nos resta agradecer. Irmãos, nesta oração que estaremos fazendo, eu quero convidar, pedir aos irmãos que estejam orando. Os irmãos sabem que o prefeito daqui de Arapiraca faleceu na última sexta, foi internado na última sexta-feira e veio a falecer. Hoje foi empossada a vice-prefeita, agora prefeita de Arapiraca. Vamos orar por ela, para que Deus possa abençoar não somente a ela, mas aos arapiraquenses, não é? Este ano é ano de política, e que Deus use de misericórdia com os arapiraquenses, com o cidadão arapiraquense, e eu tenho certeza que se nós orarmos, estaremos obedecendo a palavra de Deus, orando pelas autoridades constituídas. É Deus quem constitui as autoridades. Amém? Para que tenham paz. Se o município tiver paz, nós também teremos paz. Amém? Querido Deus, Pai amado e santo, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa de poder estar transmitindo a tua palavra, levando conhecimento, o teu evangelho, ó Pai, às pessoas. Aqueles que entraram, também os que saíram. Meu Deus, usa de misericórdia com cada um dos teus servos, com cada um de nós que necessitamos da tua presença. Sê conosco, nos dê graça, nos dê sabedoria, entendimento e, ó Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um, trazendo bênçãos, mas também repreensões quando forem necessárias. Foi o que foi pregado hoje aqui, Deus. Que tu és o bom pastor,
que, ó Deus amado, Tu és aquele que cuida das Tuas ovelhas, conduzindo-as a pastos verdejantes, águas tranquilas. E eu creio, ó Deus, estamos nós como Tuas ovelhas, e muitas vezes tendo que ser, ó Deus, tocada com a vara, para que possamos aprender um pouco mais, obedecer a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoe a prefeita que foi empossada hoje. Ser com ela, Pai. Deus, dê graça, dê direção a ela, para que ela possa tomar as decisões nesse pouco tempo que resta desse governo dela, dessa legislatura atual, que ela possa, ó Pai, ter a Tua bênção, a Tua graça, ser com ela e com aqueles que a assessorarão, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, assessorarão é o termo correto. Deus, em nome de Jesus, ser com cada um deles, com cada um, ó Pai, dando aquilo que eles precisam. Em um nome de Jesus tudo pedimos, porque cremos, Pai, no poder da Tua palavra, no poder da oração que o Senhor nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um. E todos dizemos amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fiquem em paz todos e até quinta-feira. Quinta-feira tem a live, o culto de doutrina, como foi determinado pelo nosso pastor. As sedes de setores estarão transmitindo lives para os servos do Senhor. Então, quinta-feira nos daremos de novo de volta aqui nesta live em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.